Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao podcast Doutor, por favor. Hoje vamos ter um tema muito interessante que é mediação, conciliação e arbitragem, formas de você resolver seus problemas sem procurar o judiciário, onde às vezes os processos são muito longos. Poucas pessoas conhecem esse assunto, mas hoje vamos ter assim um programa diferente. A nossa entrevistada é a professora Elizabeth Degenari, professora universitária, especialista em arbitragem. E uma vez que ela reside longe, vamos fazer um podcast à distância. Ela vai participar à distância, mas está muito esclarecedor. Recomendamos que fiquem até o fim e desde lá já podem fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho para notificações, deixar o seu like e sabendo que se algum termo difícil for encontrado, vocês vão poder ver o nosso glossário, que está ali na descrição do vídeo. Então vamos agora passar a ouvir a professora Elizabeth de Genari. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, José Cavalcante, tudo bem você? É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, né, para falar de um assunto muito importante, que é conciliação, mediação e arbitragem, matéria que a professora domina muito e realmente, depois de muitos anos, né, tendo a doutora, a professora como minha professora na Direito de São Bernardo, é uma satisfação muito grande ouvi-la novamente. Eu é que agradeço ao seu convite, é um grande prazer revê-lo e, principalmente, ter a oportunidade de falar sobre os assuntos que são da minha predileção, né? Aos quais eu tenho dedicado boa parte da minha atividade profissional e no magistério, e eu fico sempre muito feliz quando um aluno se lembra de me associar aos meios de solução de conflitos de interesse que se desenvolvem fora do Poder Judiciário. Muito obrigada pelo convite. Tá, a satisfação é toda nossa. O currículo completo da professora está aqui na descrição do nosso vídeo, mas assim, resumindo, ela é formada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né, que é a Direito da USP, com pós-graduação também na mesma faculdade, tem lecionado Direito Processual Civil em diversas faculdades, inclusive a Direito de São Bernardo, onde ela criou também o núcleo, né, de conciliação, mediação e arbitragem, e uma experiência muito vasta na área jurídica e também atuando como árbitra, né, em cortes internacionais de arbitragem. Então, realmente é um background muito grande, né, muito enorme, e sempre eu lembro que na nossa época de estudante de São Bernardo, conceituada como uma das melhores professoras, né? Era mais ou menos uma unanimidade. Então, hoje o assunto é muito interessante, porque muitas pessoas elas acham que só podem resolver as suas questões jurídicas, seus litígios, indo para a justiça. E a justiça geralmente é muito demorada e as pessoas saem de lá nem sempre satisfeitas, né? Então, por isso nós escolhemos esse tema que a professora domina muito bem, né? Então, professora, a senhora poderia definir assim bem brevemente, né, para as pessoas em geral, o que são conciliação, mediação e arbitragem? Muito bem, vou tentar ser o mais resumida possível. Em primeiro lugar, eu quero tratar separadamente de conciliação e mediação, que são métodos para auxiliar a solução autocompositiva, né, conhecida como amigável, da arbitragem, que é um método contencioso, tanto quanto o processo estatal. Então, vamos lá. O que tem de o que tem em comum desses três métodos é que todos eles se desenvolvem fora do Poder Judiciário, quer dizer, sem a presença de um juiz, e que há uma predominância da vontade das partes. Conciliação e mediação, elas são métodos, os mais antigos que existem são estes dois métodos, porque envolvem a aproximação das pessoas que estão vivendo algum tipo de conflito para que elas próprias solucionem esse conflito, né? Mas com a intervenção de um terceiro.
Um terceiro, que nós chamamos de facilitador. Né? A Bíblia, o Didaquê, que é o primeiro documento da Igreja Católica, né, do cristianismo, ele traz muitas informações, eles trazem muitas informações sobre a importância e valorização desses métodos, mediação, conciliação, na convivência, até mesmo nas catacumbas. Então, mas voltando para ser simples, como você pediu. Então, são métodos naturais. As pessoas naturalmente têm tendência a tentar resolver por si mesma os seus problemas. E esse terceiro facilitador, chamado de conciliador ou mediador, ele vai apenas ajudar a que essas partes cheguem a uma solução que seja do agrado, tanto de uma quanto do outro. Qual é a diferença dos dois métodos? A diferença dos dois métodos está relacionada com a diferença do próprio conflito havido entre as partes. As partes em conflito podem ser partes que nunca se viram. Você mandou seu terno para lavar numa lavanderia, ele foi manchado. Bom, você não é amigo do dono da lavanderia, você não precisa mais usar os serviços dele se não te agradou, mas você quer receber pelo prejuízo. Então, você procura um conciliador que vai sugerir para vocês um valor que seja bom para as duas partes. Quer dizer, a atuação do conciliador é mais para conduzir as partes a uma solução rápida de um assunto que é um assunto casual entre elas, não é parte da sua vida, e assim as partes ficam satisfeitas, resolvem o problema e está encerrado o assunto. A mediação é um método muito mais sofisticado, que exige uma participação muito maior desse terceiro facilitador, porque é um método recomendado para a solução de conflitos entre partes, entre pessoas que têm um relacionamento antigo ou um relacionamento continuado. Qual é a melhor a área em que a mediação é mais efetiva? Nos conflitos de família, também nos conflitos trabalhistas, nos conflitos entre setores diferentes da economia, a mediação é interessante. Mas qual é o papel do mediador? O mediador, ele não sugere simplesmente uma solução para aquele problema, porque aquele problema é um problema numa relação que se desenvolve a longo tempo, que vai continuar se desenvolvendo. Por exemplo, numa relação familiar em que se discute guarda, visitação, alimentos do filho menor, a relação entre aquelas partes vai continuar, porque eles vão continuar sendo os pais daquela criança. Então, a solução não pode ser tópica, ela tem que ser uma solução que melhore a convivência daquelas partes. O mediador, então, estabelece uma ponte para que as partes consigam dialogar e elas alcancem a melhor maneira de se relacionar para resolver aquele problema e para evitar problemas futuros. Então, a intervenção do mediador é uma intervenção com mais elementos da psicologia, da sociologia, etc., e do conciliador. É uma intervenção muito tópica, muito direta. Eu não sei se eu atingi o seu objetivo de ser didática, sintética e clara. Sim, está muito bem explicado, né? Então, nós vimos que a conciliação atende mais a casos em que as partes não se conhecem muito, talvez não tenham que prosseguir na vida juntos, né? Em nenhum tipo de relação, e a mediação já é quando elas vão ter uma relação, já tem previamente, acho que isso ficou bem claro para quem está nos vendo. Muito E, bom. Então, se eu conseguir ser clara, ótimo. Então, vamos falar da arbitragem. A arbitragem, finalmente, é um método, como eu disse, adversarial. O que é um método adversarial ou contencioso?
Um método adversarial ou contencioso é aquele no qual não são as partes que escolhem a solução do seu problema. Elas se submetem a um terceiro que tem poder para ditar a solução. Esse poder de ditar a solução é chamado de poder jurisdicional ou poder judicante, poder de julgar, né? E esta decisão é chamada normalmente de sentença. Isto quer dizer que as partes se submetem a este terceiro e, por se submeterem a ele, estão obrigadas a cumprir a sua decisão. No Poder Judiciário, esse terceiro é o juiz, que não é escolhido pelas partes. O juiz é um funcionário do Estado e, quando há um litígio levado ao Judiciário, as partes vão se submeter àquele juiz para o qual o seu processo, a sua questão foi atribuída. A arbitragem, diferentemente, tem como primeiro ponto de diferença com a solução levada para o Poder Judiciário é o poder das partes de escolherem esse terceiro, que é chamado não de juiz, mas sim de árbitro. Este terceiro pode ser um só ou pode ser um colegiado, 3, 5, 7, etc. Diferentemente da conciliação e da mediação, que são métodos que servem para amparar qualquer tipo de conflito que não seja um conflito de natureza criminal, não é? Que é atribuição exclusiva do Estado. Assim mesmo, nós temos algumas hipóteses em que é possível fazer acordo, mas sempre com a intervenção do Ministério Público, que não é o nosso assunto aqui. A arbitragem é um tipo de solução de conflitos mais voltada para os conflitos empresariais, os conflitos envolvendo complexidade de assunto, nos quais a solução tem que ser rápida, porém com muita qualidade técnica. Não é? Então, normalmente, o árbitro é escolhido pela sua capacidade técnica em determinada área. Claro que o ideal é que ele tenha conhecimento jurídico, mas ele é escolhido para solucionar uma questão normalmente em virtude do seu conhecimento técnico. Mas o que eu acho importante que é pontuar é que a arbitragem não é um método para se chegar a acordo, como acontece com os outros dois. A arbitragem é um método semelhante ao do Poder Judiciário, né, em que há um terceiro que tem poderes semelhantes ao do juiz, que profere uma sentença com a mesma eficácia da sentença de um juiz, né? No entanto, esse terceiro é um particular que foi escolhido pelas partes e ele só soluciona os casos para os quais é escolhido. Ele não é permanentemente árbitro, como acontece com o juiz, que é permanentemente juiz. De novo, eu espero que tenha sido claro, porque entender a arbitragem é um pouquinho mais difícil do que entender os outros dois métodos consensuais. Certo, então, nós vimos que a arbitragem é um método de solução, mas que não é visando um acordo, né? Desculpe. E tem a vantagem de não correr no judiciário. Ela costuma ser mais rápida então, né, professora? Costuma ser muito mais rápida. Mesmo os temas mais complexos, a média de duração dos processos é de 1 ano e meio. Não é? Essa média nós temos a partir daquelas arbitragens que são realizadas em instituições arbitrais. Essa estatística não envolve as chamadas arbitragens ad hoc, que são aquelas arbitragens que as partes fazem sem fazer uso de uma instituição de arbitragem. Mas, nacional e internacionalmente, a forma mais fácil, mais rápida, mais eficiente é usar dos serviços
de uma instituição de arbitragem. Mas, levando a resposta àquilo que você perguntou, nós temos arbitragens que podem durar 2 meses e arbitragens que podem durar até 1 ano e meio. É muito raro que elas durem mais do que isso. Aquelas que envolvem o Estado, e são muitas as arbitragens, por exemplo, envolvendo o Estado de São Paulo, tanto que a Procuradoria do Estado de São Paulo é muito bem aparelhada, com um grupo de procuradores extremamente qualificados para atuar em arbitragem. Quando envolve o Estado, pelas características próprias do Estado, a arbitragem pode demorar um pouco mais. Temos até registro de arbitragem que duraram alguns anos, 2, 3 anos, né? Mas isso também, se comparado com a duração dos processos no Poder Judiciário, sobretudo aqueles que envolvem o Estado, é bem fácil de constatar, não sei se a população em geral sabe, mas nós que somos da área sabemos que há uma enorme diferença de duração. No Poder Judiciário, por mais rápido que o processo vá, dificilmente ele durará menos de 4 anos, sendo que nós temos processos centenários, não é? Isso não ocorre, obviamente, com a arbitragem. Professora, qualquer pessoa pode fazer conciliação, mediação, arbitragem? Tem que ter alguma qualificação específica? Bem, nós temos que dividir em partes, né? Como o Jack Stripador. Bom, pela lei de arbitragem, que é uma lei que nós temos em vigor no Brasil desde 1996, qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que ela tenha a confiança das partes, não há exigência de nenhuma formação, inclusive, não é? É comum que as pessoas que atuem como árbitro não tenham formação? Muito raro. Mas pode acontecer, não há proibição. Quanto à mediação e à conciliação, é importante pontuar que nós temos a conciliação e a mediação, que pode ser feita pelas partes que escolhem o seu mediador e o seu conciliador, assim como acontece com o árbitro. Por exemplo, pai, 2 irmãos escolhem o pai para ser o mediador entre num conflito entre eles, por exemplo. Não há restrição qualquer. No entanto, se esta mediação ou conciliação for realizada por intermédio de um serviço público, uma política pública mantida pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, em praticamente todos os prédios, né, todos os órgãos do Poder Judiciário, é uma política pública de serviço público para auxiliar as partes a chegarem à solução pacífica, por intermédio do auxílio de um conciliador ou de um mediador. Neste caso, embora funcionem em prédios do Poder Judiciário, não se trata em absoluto de um processo e não se trata de uma solução judicial. Essa política pública que foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça no sistema brasileiro de solução de conflito, que vai muito além do Poder Judiciário, né? Essa política pública ela está inspirada numa figura que conhecida como Tribunal Multiportas, ou seja, é uma política pública que estimula as partes a conhecerem outros métodos de solução que não apenas o Poder Judiciário. Mas voltando para a sua questão. Bem, se o mediador ou conciliador atuar nesta política pública por intermédio dos centros judiciários de conflito e cidadania, que é conhecido como SEJUSC ou SEJUSCs, é preciso seguir as exigências tanto da resolução número 10 do Conselho Nacional de Justiça, quanto da lei de mediação.
E daí, para ser mediador ou conciliador e atuar num SEJUSC, é preciso ter graduação universitária, é preciso fazer o curso de qualificação de mediador e conciliador oferecido por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, no MECs, né? Não vou encher vocês de sigla, né? É preciso ser aprovado para constar na relação de mediadores e conciliadores autorizados a atuar nestes centros de solução de conflito, no SEJUSC, e, portanto, não é qualquer um que pode ser mediador ou conciliador. E tem mais uma diferença: quem faz uso destes serviços não pode escolher o conciliador ou mediador. Será aquele a qual o assunto for atribuído dentro desse programa, não é? Entre os conciliadores e mediadores autorizados e certificados pelo Conselho Nacional de Justiça. A lei de mediação também faz essas exigências quando o mediador for oferecido por esse serviço público. Se o mediador ou conciliador é escolhido no ambiente privado pelas partes, não há necessidade de nenhuma qualificação. De novo, o que predomina é a confiança das partes neste terceiro. No entanto, sobretudo no que diz respeito ao mediador, é uma temeridade alguém atuar sem ter uma boa formação nesse assunto. Por quê? Porque envolve conflitos, como eu disse, delicados de convivência entre as partes, como é o caso da convivência entre trabalhador e empregador, como é o caso da convivência entre pais e filhos, e como é o caso, até, embora possa parecer simples, não é tão simples assim, nos conflitos de vizinhança, não é? Porque nós vivemos cada vez mais agrupados, né, em condomínios verticais ou horizontais, né, que seja, mas cada vez vivemos mais próximos uns dos outros. E um bom apoio de alguém com formação, até dentro da escola, dentro da empresa, dentro da fábrica, dentro do clube, é muito importante. Então, conquanto não haja exigência, quando essa solução se fizer fora desse serviço público oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça, portanto, pelo próprio Poder Judiciário, é aconselhável que quem atue sobretudo como mediador, tenha conhecimento não apenas jurídico, mas também conhecimento nessa técnica, nas técnicas que envolvem convivência, psicologia, sociologia, etc. Né? Ou seja, é preciso bom senso para atuar como conciliador e mediador, porque você está atuando para aproximar as partes e estas chegarem numa solução que seja do interesse de ambos. Desculpe que eu me alonguei aí nessa explicação. Mas foi necessário, né, para deixar claro. É uma pergunta: esses acordos feitos em conciliação e mediação podem ser exigidos judicialmente? Sim, eles poderão ser exigidos judicialmente desde que sejam levados esses acordos por escrito, né, assinado pelas partes, assistidas por pelo menos um advogado, que pode representar ambas, sejam levados à homologação judicial. Quando esses acordos são feitos com a intervenção de um conciliador ou mediador privado, não é? É preciso, então, levar para o Poder Judiciário homologar, para um juiz homologar, que é uma coisa muito simples, muito rápida, né? Que fique claro, ninguém complica pelo fato de ter que levar ao judiciário, não complica. Mas quem usa aquele serviço público ofertado pelo SEJUSC, automaticamente, feito o acordo, vai à homologação
do juiz que é responsável por aquele Sejusc. Todo Sejusc tem um juiz responsável. E este juiz é quem homologa aquele acordo automaticamente. As partes voltam uma semana depois e elas já têm uma semana, duas, depende do fluxo de cada Sejusc, e elas já têm a sua sentença homologada. Aquilo tem tanto valor quanto a sentença do juiz num processo em que as partes ficaram brigando 20 anos. Né? As partes foram lá, fizeram um acordo em meia hora, é homologado pelo juiz e aquela decisão, aquele acordo homologado tem a mesma eficácia de uma sentença que demorou 20 anos para sair. Não foi cumprido, só para concluir. Tanto do mesma maneira que acontece com uma sentença judicial ou com uma sentença arbitral, se as partes, apesar de terem feito um acordo, levado à homologação, não cumprirem o acordado, esse acordo homologado é qualificado pela lei como título executivo judicial. O que quer dizer isso? Segurança máxima. Não cumpriu, pode ser exigido, por intermédio de um processo no Poder Judiciário, o cumprimento desse acordo. No entanto, qual é a experiência que nós temos? As soluções conciliadas ou amigáveis são aquelas em que há a maior adesão das partes. O que isso significa? Significa que o cumprimento desses acordos é muito alto. Por quê? Pelo motivo inicial, porque as partes é que construíram aquela solução, elas é que criaram aquela solução, ninguém impôs a elas aquela solução, e isto faz muita diferença nas relações humanas. Pronto, vou parar de falar. A professora leu a minha mente, que a minha pergunta seguinte seria justamente essa, no caso de descumprimento, né? Se já esse título já tem a natureza já pode ser executado diretamente, né? Então a professora já respondeu que sim, né? O acordo homologado pelo juiz, em caso de descumprimento, que é raro, né? Como a professora disse, já pode se entrar com um processo direto de execução, né? Não precisa rediscutir mais Exato. nada.